Sementes de Vitória, um programa de orientação espiritual. Apresentação, Ricardo Dias. Graça e paz, boa noite. É com muita alegria que nós estamos aqui para mais uma edição do programa Sementes de Vitória. Tenho certeza que esse programa de hoje, meus amigos telespectadores, minhas amigas, este programa de hoje, ele vai desencadear uma bênção para a tua família, uma bênção para a tua vida, uma bênção diferenciada, aquela bênção que você tanto espera. Hoje, através do Espírito Santo de Deus, revelações serão dispensadas por Deus em sua direção para que você volte à rota do milagre e receba de Deus aquilo que a tua alma deseja. Fique sintonizado conosco que daqui a pouquinho eu volto com vocês. Os melhores calçados masculinos e femininos você encontra na Explosão Calçados. Crediário super facilitado, o melhor da cidade. Tudo em até 6 vezes. Venha conferir. Explosão Calçados. As melhores marcas e o menor preço. Aqui você economiza de verdade. É uma explosão de preços baixos. Escolha seu par e saia por aí com o lindo calçado da Explosão. Precisou de calçados? Vá na Explosão Calçados. Rua Governador Valadares 320, próximo ao Bradesco, 3221-2979. M12. Um lugar para você e sua família celebrar a Deus. Todos os domingos vem adorar a Jesus conosco no M12. Avenida Doutora Vilmar Gonçalves de Oliveira, 3790, bairro Canelas, Montes Claros, Minas Gerais. Mexa-se Gestão Esportiva e Lazer. Esportes em condomínios, festas e eventos corporativos para as crianças, jovens e adultos. Mexa-se levando mais esporte e lazer para o seu dia a dia. Contatos com o Japa 038 9188 8949 9188 8949. Uma igreja do jeito que você precisa. Unção profética. Deus vai mudar a história da sua vida. Cultos, quarta do milagre e domingo da vitória, às 7:30 da noite. M12 Independência, Avenida Independência, 4309, bairro Independência. Serralheria Estrela, há mais de 25 anos no mercado. A missão da Serralheria Estrela consiste em produzir e comercializar estruturas metálicas, coberturas, grades, portões. Contato 38 3213 2110 ou 9 8414 6832, Rua Mármore 220, esquina com a Avenida das Melancias, Monte Carmelo. Cuidar da sua saúde visual é importante para garantir qualidade de vida. Consulte seu oftalmologista com frequência. O tratamento e acompanhamento preventivo podem fazer uma grande diferença. Mais do que acessórios, os óculos de sol protegem seus olhos dos raios ultravioletas. Os óculos pirata podem danificar a sua visão a longo prazo. A sua saúde não merece economia. Cuide bem da sua visão. Campanha de conscientização da saúde visual das Óticas Diniz, a maior rede de óticas do Brasil. Seminário Bíblico Interdenominacional, Pastor Isaías Lima. Venha conosco mergulhar no maravilhoso mundo de conhecimentos, revelações poderosas da Palavra de Deus.
se inscrevendo hoje mesmo no site que vai estar passando aí no seu monitor, www.ceitep.com, ou ainda ligando para 38 3213 5891, 3213 5891 e faça já a sua matrícula. Muito bem-vindo. As coisas que fazem parte da sua rotina podem ser surpreendentes. O Shopping da Limpeza é assim. Além dos melhores produtos para cuidar da sua casa, você também encontra o que nem imagina. Produtos para limpeza em geral, piscinas, camping e lazer, matéria-prima, automotivos, higiene pessoal, decoração, presentes e muito mais. E para facilitar, compre à vontade e deixe que nós entregamos gratuitamente. Shopping da Limpeza, 3212-5900. Uma igreja do jeito que você precisa. Unção profética. Deus vai mudar a história da sua vida. Cultos, quarta do milagre e domingo da vitória, às 7:30 da noite. M12 Independência, Avenida Independência, 4309, bairro Independência. M12. M12. Um lugar para você e sua família celebrar a Deus. Todos os domingos vem adorar a Jesus conosco no M12. Avenida Doutora Vilmar Gonçalves de Oliveira, 3790, bairro Canelas, Montes Claros, Minas Gerais. Voltamos a apresentar Sementes de Vitória. Graça e paz, novamente estamos de volta com o programa Sementes de Vitória. E lembrando você que neste ano é o momento certo para você fazer o seu projeto para 2016. É preciso ter um projeto, apresentar esse projeto diante de Deus e buscar o favor do Altíssimo. A bênção do Senhor trará a diferença no seu ano de 2016. O livro das Origens, também conhecido como Gênesis, traz algo peculiar. Em Gênesis 27:35 está registrado a seguinte fala: "E veio o teu irmão com sutileza e roubou a tua bênção." Essa tradução nos remete para um dos fatos históricos mais marcantes na história da Bíblia. Aí nós vamos ter, inclusive, a origem do Estado judeu, a origem de Israel. Nós vamos observar que esse texto fala de um irmão que roubou a bênção de um outro irmão. O seu nome, Jacó. Aquele que perdeu a bênção, o seu nome, Esaú. A Bíblia diz que Jacó se antecipou. E quem se antecipa governa. Ele se antecipou até o seu pai, se apresentou como sendo o seu irmão Esaú, e ali o seu pai o abençoou com a bênção da maioridade, da primogenitura, a bênção do principal. Depois, quando chegou Esaú para receber essa mesma bênção, o seu pai disse: olha, a bênção para ser o primeiro, a bênção para ser o principal, o seu irmão veio com sutileza e roubou a tua bênção. Mas por que a bênção de Deus era tão importante? Porque Abraão, Isaque, Jacó e Esaú, patriarcas do mundo antigo, sabia que o que faz a diferença não é o conhecimento histórico, não é o conhecimento científico, não é as teorias que fazem a diferença, não são as filosofias, mas o que faz a diferença na nossa vida, na vida de qualquer pessoa, é a bênção de Deus. E Jacó ali, ainda que com sutileza, ele conseguiu receber a bênção. Mas havia um detalhe que Jacó não sabia, é que a bênção,
ela precisa também ser guardada pelo princípio. Muitas pessoas estão jejuando, estão orando, estão fazendo vários dias de jejum para conquistar a bênção, mas sem conhecimento dos princípios de Deus, sem conhecer os mandamentos do Senhor. E a palavra de Deus, ela traz uma ressalva, que obedecer é muito mais importante do que sacrificar. O que nos ensina o profeta Isaías é que é preciso não somente buscar e ter a bênção de Deus. É importante jejuar, é importante orar, mas é preciso conhecer os princípios de Deus. E Jacó, mesmo sendo abençoado por Deus, durante a sua trajetória terrestre, durante muitos e muitos anos, padeceu, sofreu, foi injustiçado, foi perseguido, cometeu outros erros, não viu a prosperidade nem a paz em sua casa. Mas já passado alguns anos, Jacó começou a entender que, além da bênção de Deus, que foi ministrada pelo seu pai, ele precisava da segunda bênção. Ele precisava de uma segunda bênção que ia dizer respeito ao entender os princípios de Deus, ao entender o caráter de Deus, ao entender como Deus é, e guardando esses princípios, guardando esses mandamentos, Jacó se transformou em Israel, o campeão de Deus. Venceu suas batalhas, venceu suas dificuldades, venceu o grande gigante que estava dentro dele. Porque o maior inimigo, ele não está fora. O maior inimigo não é o seu adversário. O maior inimigo está dentro de você. É aquilo que está ali impedindo você de conquistar, de vencer. Impedindo você de ter o seu diploma universitário. Impedindo você de ter a empresa mais próspera dessa cidade. Impedindo você de ter o consultório mais concorrido, o escritório mais disputado por clientes. Este gigante estava dentro de Jacó. E esse gigante, diz a palavra, e nos mostra o entendimento do discernimento espiritual, da revelação de Yahvé, o Deus Todo-Poderoso, no val de Jaboque. Esse gigante caiu por terra e saiu dali um novo homem com a segunda bênção, a bênção do princípio, a bênção do caráter, a bênção da dignidade, a bênção da honra. E isso não é diferente, Deus não mudou. Inclusive a sua palavra diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. É importante buscar a bênção? Sim, buscar-me-eis e me encontrareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. É importante jejuar? Sim. É importante orar 3, 4 horas por dia? Sim. Mas sem ignorar, ou seja, importa fazer essas coisas, sem omitir os princípios, sem omitir aquelas regras que pautam e devem pautar o relacionamento do Senhor com os seus filhos. Esse programa, ele tem também a obrigação de estar ensinando você que não é somente receber a cura, receber a prosperidade, receber a sorte de realizar um casamento, mas é preciso caminhar junto com esse Deus para que as bênçãos sejam consolidadas debaixo do manto do princípio do eterno. E assim a sua casa será um pedacinho do céu. E assim a sua empresa, não haverá crise política, não haverá coisa alguma que vai fazer o seu nome ser afrontado. Não haverá desonra na vida dos seus filhos. Você não terá que esconder um acontecimento que aconteceu com um ente querido seu, que traz vergonha para toda a família. Drogas, gravidez indesejada, divórcio, tudo isso estará longe da sua casa. Como diz o livro de Salmos, a sua casa será bendita, abençoada. Os seus filhos à mesa estarão sorrindo, felizes e serão também mais do que vencedores em todas as coisas. Fique aqui essa mensagem para você nesse final de ano. Não é somente jejuar, não é somente orar. É preciso conhecer os princípios e praticando esses princípios, acontecerá aquela palavra profética: a bênção do Senhor te perseguirá. Eu sou o apóstolo Ricardo Dias e esse é o programa Sementes de Vitória.
que o Raimundos começou quando eu tinha mais ou menos uns 15 anos, foi no ano de 88. Os amigos da rua, eu e o Digão, a gente morava um na casa de frente pro outro, vivia junto e, começamos a tocar. Ele tinha uma banda que chamava Filhos de Mengele, uma banda muito conceituada no cenário punk rock de Brasília, e eles ensaiavam na casa dele. E, eu era o maior rato de ensaio do Filhos de Mengele e os instrumentos ficavam lá, os amplificadores ficavam lá a semana inteira, então a gente ficava brincando. E daí nasceu o Raimundos, a gente tocando cover do Ramones, só guitarra e bateria, até que a gente chamou o Caniço pra tocar e começamos a tocar em festinha, em bar, e foi meio que assim que começou. A gente tocava durante a semana, até que o primeiro show foi um show de Réveillon, no ano de 88, de 88 para 89. A gente tocou na festinha de Réveillon da galera que fez, umas 3 bandinhas se juntaram, uns usaram os equipamentos, fizemos um show. A gente só tocava cover, só que a galera gostou porque a gente já misturava, tinha umas músicas de forró que meu pai ouvia, que a gente, eram 3 notas também as músicas de forró. Então a gente adaptou ao punk rock e ficou engraçado. E a galera curtiu, chamaram a gente pra tocar no fim de semana seguinte num bar, depois chamaram pra tocar numa festa. Aí as coisas começaram a fluir, a gente gravou uma fita demo, que começou a tocar na rádio, começou a vender nos shows, tinha uma loja no Conica, que era um lugar visitado pela galera de banda, que a fita demo começou a vender bem lá, e essa fita demo chegou em São Paulo. O Fred tinha uma visão mais profissional da coisa, ele começou meio que a administrar esse lado mais empresarial, assim, que a gente não tinha o menor, a gente só queria tocar mesmo. Então foi legal a entrada dele porque deu um certo profissionalismo e, abriu pós. A gente chegou em São Paulo e a nossa fita chegou na mão do Miranda, que trabalhava na Showbiz, que foi fazer a cobertura do CD do Titãs, que estavam a fim de lançar um selo, e a nossa fita estava na mão dos caras quando eles tiveram essa ideia. Então a gente foi a primeira banda contratada do selo Banguela, e já no primeiro CD, tinha uma distribuição, tinha a Warner por trás do selo, o Titãs dando o aval do selo. E as coisas fluíram, era uma banda muito inusitada, não tinha nada parecido no cenário brasileiro, então chamou a atenção por isso. Era uma banda de galera falando besteira. Na real era essa, era um desabafo de uma molecada que, chegava no microfone e falava tudo aquilo que eu queria ter falado e não tinha coragem. Então, e cantava muito rápido e ninguém entendia nada, minha dicção era meio esquisita. Então o nego só entendia palavrão mesmo. Minha cunhada, chamou a atenção, né? Porque, os caras estavam fazendo tudo ao contrário. Quando as bandas aliviavam pra tocar na rádio, a gente tocava pesado. Quando o nego tocava devagar pra entender a letra, a gente tocava mais rápido. Quando o nego fazia uma letra mais pop pra entrar nas rádios, a gente só cantava besteira e palavrão. Então, era tudo ao contrário e começou a chamar a atenção do povo. A gente caiu de cara num selo que tinha muito respeito por conta do Titãs, que estava por trás do selo, e muita força por causa da Warner, que é uma multinacional, né, uma major, e, eles têm entrada em todas as rádios, têm entrada em todas as lojas de CD, a distribuição é Brasil inteiro. A MTV meio que adotou a gente, a MTV era a nossa casa, a gente vivia lá, amigo de todo mundo. Então, assim, a gente teve muita exposição na mídia mesmo, assim, a galera mais punk mesmo torcia o nariz geral pro Raimundos, pode falar, esses caras são os vendidos, os caras vão em tudo quanto é canto. Mas a gente queria entrar em tudo quanto é canto mesmo, ia na Xuxa, ia no Faustão, ia até no Gugu a gente já foi, cada programa mais lixo que o outro a gente ia. Tava nem aí, a gente queria ir aí, parecia uma banda de uns doidos que, tocavam pesado, mas queriam ir em todo canto, sabe, aquele negócio. A gente passou tanto tempo penetrando nas festas em Brasília, não era convidado pra nenhuma, que quando a gente começou a ser convidado, a gente foi a todas, sabe? Tudo era novo, né? E aí começou a entrar um dinheirinho, o primeiro CD vendeu, vendeu 100 mil cópias em poucos meses, que era disco de ouro na época. Os shows começaram a encher, começamos a fazer a agenda mais cheia. A gente tinha um empresário na época meio bizonho, ele deu um mó tombo na gente várias vezes, assim, a gente era muito inocente, sabe? Mas começou a entrar um dinheiro, isso daí é natural numa banda que começa a ser exposta demais, fazer muito show, muita agenda, vender muito CD, isso tudo dá receita, né? Mas era uma bagunça terrível, cara, isso daí poderia ter tido consequências desastrosas. Mas aquele negócio, sabe, sexo, droga e rock and roll,
vivi isso com intensidade, assim. Era uma coisa completamente fora do normal, fora de uma vida num cara normal da minha idade. Era um negócio absurdo. E eu gostava muito da doideira, né? Eu falei, quanto mais melhor, eu tava nem aqui. Infelizmente eu conheci as drogas quando eu comecei a sair na balada com 13 anos eu já fumava maconha, cheirava cola, bebia, cheirava loló. Se aparecesse cocaína eu dava um tiro. Era um negócio que no meio que eu andava na noite ali, rolava. E parece que fazia parte da cultura, né? Assim, então eu estava envolvido naquilo ali. E comecei a cantar o que eu vivia, e quanto mais eu cantava aquilo ali, mais eu vivia, e quanto mais eu vivia, mais eu cantava, quanto mais eu cantava, mais eu vivia. Era uma bola de neve, assim, sinistra, uma confusão que só foi crescendo, né? O rock é uma música muito legal, mas a atitude é completamente destrutiva. E a atitude, a cultura daquilo ali era ficar doido, era, aproveitar a mulherada, era aquela loucura toda. Então, assim, você estava inserido num contexto onde isso era o normal. Aliás, eu era pago para isso. Eu era pago para ser o mais doido possível. Então, era uma coisa muito complicada, muito negativa e, eu podia ter morrido se não fosse Deus na minha vida. Mas eu não tenho exame para provar. Nesse meio, você tá ligado que precisa de documento para tudo, né? Eu não fiz um exame antes para saber o que eu tinha, nem fiz um exame depois para saber o que eu não tinha. Mas eu sei que eu tinha porque eu tinha caroço no corpo, eu tinha dor de estômago que não acabava, uma magreza acelerada. Um histórico familiar terrível e, depois que oraram por mim, a pessoa que orou por mim disse, Deus está te curando de um câncer no teu estômago. No outro dia eu não tinha mais sintoma nenhum, não tinha mais dor de estômago, em 2 dias eu não tinha mais caroço nenhum e passei a engordar e ganhei 19 quilos. Ou seja, pelo que eu experimentei, eu sei que eu tinha alguma coisa e sei que eu não tinha mais. E eu sei que o que eu tinha, os sintomas que eu tinha, poderiam ser completamente de um câncer. E eu creio nisso, que Deus me curou. E porque meu corpo reagiu, meu corpo me tornei uma pessoa saudável. Só quem estava do meu lado sabia, minha mulher sabia, ela via os caroços no meu corpo e viu eles sumirem. Ela sabia que eu tinha dor de estômago, viu a dor passar, ela viu que eu estava magro, viu eu engordar. Então, assim, é uma coisa meio subjetiva. E, eu experimentei um milagre, né? Nunca tinha experimentado algo dessa maneira, dessa magnitude. Foi algo que mexeu muito com todos os meus valores e meus conceitos. Porque eu me toquei que Deus existe, que Ele é real, que Ele vive e que Ele não faz acepção de pessoas e que o Deus Criador dos céus e da terra, maior do que tudo, todo-poderoso, resolveu me tocar naquele dia. Eu comecei a buscar Ele cada vez mais para entender. Na época que eu fui curado, foi no ano de 2001, e nessa época eu estava vivendo a pior fase da minha vida. E eu estava no auge da carreira, com maior grana no banco, com tudo que eu queria, respeito por todo canto que eu ia. Então, assim, foi uma época de revolução na minha vida mesmo. E quando Deus entrou na minha vida, cara, eu comecei a ser transformado. Consegui largar as drogas, Ele me deu força e em 1 mês que eu tinha aceitado Jesus, eu larguei as drogas por completo. Hoje é o tempo de fazer mudanças, hoje é o tempo de fazer a coisa certa, hoje é o tempo de amar as pessoas que estão ao teu redor, hoje é o tempo de ser produtivo, hoje é o dia de ser transformado e em Deus você tem tudo isso. Eu creio que a melhor coisa que uma pessoa faz é reconhecer que ela não é independente, porque existe um Criador que fez tudo isso funcionar, e eu acho que é muita arrogância da criatura questionar esse Criador. Então a coisa mais inteligente é voltar para Ele, voltar ao plano original dEle, tentar se colocar no centro da vontade dEle para que a gente possa experimentar o melhor dessa terra. M12. M12. Um lugar para você e sua família celebrar a Deus. Todos os domingos vem adorar a Jesus conosco no M12. Avenida Doutora Vilmar Gonçalves de Oliveira, 3790, bairro Canelas, Montes Claros, Minas Gerais.
Uma igreja do jeito que você precisa. Unção profética. Deus vai mudar a história da sua vida. Cultos, quarta do milagre e domingo da vitória, às 7h30 da noite. M12 Independência, Avenida Independência, 4309, bairro Independência. Voltamos a apresentar Sementes de Vitória. Nesse momento em que você aprendeu o que significa e a importância da bênção de Deus e como alcançar a segunda bênção, reestruturando, reconstruindo um caráter amoldado segundo os padrões de Deus, nós vamos orar. E eu tenho certeza que você que recebeu essa palavra, a palavra de Deus, ela é poder. Ela é algo sobrenatural, ela é abençoadora, é a palavra de Deus que faz a diferença. E eu tenho certeza que Deus vai te abençoar. Ore comigo neste momento. Pai eterno, em nome do Senhor Jesus, eu invoco o teu poder para abençoar esta pessoa. Eu invoco o teu poder para curar os enfermos. Eu invoco o teu poder, meu Deus, para trazer paz aos que estão aflitos, para remover a depressão, a angústia, a tristeza, a síndrome do pânico e qualquer outra enfermidade de ordem mental, de sofrimento mental, a aflição, a dor na coluna, a dor no peito, a deficiência respiratória, o mal no ouvido, o mal nas vistas, que o teu poder entre agora, meu Deus, atuando poderosamente na vida dessa pessoa e que todo esse mal saia agora em nome de Jesus, no nome que é sobre todo nome, no nome mais poderoso que existe. É neste nome que eu oro e ordeno que toda essa tristeza, toda essa angústia, todo esse mal saia agora em nome de Jesus. Pai eterno, abençoe essa família. Pai eterno, abençoe esta casa. Pai eterno, abençoe esta viagem. Pai eterno, abençoe as férias que o teu filho e a tua filha irão desfrutar. Em nome de Jesus Cristo, eu te abençoo. Amém. Foi muito bom estar com vocês. Um abraço carinhoso também da minha esposa, a apóstola Melry. Mando um abraço para todas as mulheres de Montes Claros e região que estão nos ouvindo neste momento. Estaremos de volta em breve com mais um programa Sementes de Vitória.